Então Gênesis 15, né, queridos, ele vai ser uma sequência. Isso que eu acho legal da palavra de Deus. Todos os seus capítulos são organizados de modo perfeito. Claro que existe uma Bíblia muito legal que eu sugiro você também adquirir, que é a Bíblia de cronologia. É a cronologia bíblica, é a Bíblia sistemática, né? É a Bíblia que possui bem certinho as datas, ela vai sendo escrita conforme as datas, os acontecimentos e tudo mais. Mas a Bíblia nossa tradicional, ela também respeita exatamente as histórias, são todas vinculadas uma na outra, forma um grande quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça, ao final, quando é montado, tem a figura de Cristo Jesus. É isso mesmo, Gênesis, Êxodo, Levítico, você vai lendo Gênesis, vai lendo Salmos, vai lendo Provérbios, né? Você vai lendo Mateus, Marcos, Lucas, vai lendo Romanos, Atos, vai lendo Apocalipse, você percebe que monta-se um quebra-cabeça e é a pessoa de Cristo aparece nesse quebra-cabeça. É espetacular, é muito impressionante, né? Cada autor escreveu em uma data, em uma geração, em um tipo de ano, em um tipo de cultura. Autores que, na sua maioria, nem se conheciam, né? Mas era como se eles estivessem escrevendo um pro outro e formando esse quebra-cabeça. Então, quando você lê toda a Bíblia, você percebe que ela foi escrita pelo próprio Deus. Só Deus pode fazer um milagre desse, né? De fazer cada um, em cada geração, escrever sobre a mesma pessoa, falar sobre a mesma pessoa, que é Cristo Jesus. Muito bem, Gênesis 15, então, nós vamos trabalhar aqui, que Deus faz uma aliança com Abraão. Olha só, depois disso, depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Olha só, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Olha que espetacular. Depois então que Abraão, que até então é Abrão, né, só com um A, Abrão, teve ali o encontro com Melquisedeque, após libertar Ló daqueles reis que escravizaram Sodoma, e ele receber a bênção do próprio Melquisedeque, que é a tipologia de Cristo, que era como se fosse o próprio Cristo na época ali, né? Foi abençoado pelo próprio Deus novamente, né? Ele então recebe agora em uma visão, olha só, ele tem uma visão aonde ele vê Deus falando: Abraão, não tenha medo, porque eu lhe protegerei. Olha só, não tenha medo, eu lhe protegerei e te darei uma grande recompensa. Olha que espetacular, queridos. Olha o que está acontecendo aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Muito simples. Toda pessoa que recebe um chamado de Deus, um chamado que será impactante, um chamado que levará pessoas à conversão, ao arrependimento, um chamado que levará pessoas ao confronto de seus pecados, ela naturalmente pode sentir um pavor, pode sentir um medo do que pode acontecer com ela, no futuro, né? Porque ela sabe que pessoas que são usadas por Deus, elas estão em evidência, elas estão como na vidraça, elas estão diante das pessoas, né? E precisa de muita coragem mesmo para executar o chamado de Deus. Esse chamado pode ser pastoral, pode ser empresarial, pode ser esportivo, pode ser social, pode ser medicinal. Enfim, é o chamado que Deus te deu, é a missão que Deus te deu para você cumprir nessa terra. É o projeto, né, que Deus colocou no teu coração para fazer nessa terra através da tua vida. E é natural, muitas vezes, a pessoa que recebe um chamado, ela fica preocupada com o seu futuro, porque Deus manda largar isso, Deus manda largar aquilo, Deus manda fazer aquele outro, sempre confiando nele. Então, certamente, queridos, Abraão, nesse exato momento, ele teve um certo medo. Poxa, Deus me falou que ele vai me dar uma grande descendência e tudo mais. Eu já sou um velho com mais de 100 anos, eu sou uma pessoa idosa já, né? É complicado isso aí. Eu até entendo Deus falando comigo, mas, enfim, será que Deus vai me proteger? Tantos reis maus? Será que numa próxima batalha eu serei vitorioso? Nessa que eu lutei agora para resgatar meu sobrinho Ló, eu venci para a glória de Deus. Mas e outros desafios, se forem maiores, será que eu darei conta? Então começou ali Abraão a se preocupar, né?
Porque você sabe muito bem que ele, inclusive, teve um momento na sua vida que ele teve que mentir para um dos reis que a sua mulher Sarai era sua irmã, porque ficou com medo que os caras matassem ele e matassem ela. Ele rateou, ele não precisava ter feito isso, mas ele fez. Confiou no seu braço, na sua própria segurança, e não confiou na proteção de Deus, não confiou na segurança de Deus. Então, o que acontece? Primeiro ponto aqui para nós conversar entre nós. Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso maior protetor. Por que eu digo isso, queridos? A gente sabe que temos que cuidar com quem nós andamos, que temos que se defender de assaltos, temos que ter alarme, temos que ter grade de proteção, né? Quem pode tem guarita com guarda, quem pode coloca até vidro em cima dos muros da casa para se proteger e tudo mais. Mas nós sabemos que se o Senhor Deus não estiver guardando a nossa vida, em vão é toda a segurança que possa ter ao nosso redor. Pode ser segurança armada, pode ser segurança sem armas, pode ser pessoas todo o tempo ao nosso redor, pode ser a nossa casa com alarme, enfim, queridos. Se Deus não nos proteger, as proteções humanas, elas são violáveis. As proteções humanas, na qual muitas vezes nós nos baseamos, elas são sim violáveis, corruptíveis. Há uma possibilidade de sermos invadidos e sermos de fato atacados, atingidos, mas Deus nos manda confiar nele. Se você está vivo hoje é porque Deus protegeu a tua vida para que ela fosse guardada no dia de hoje. Se você hoje tem uma casa, você está dormindo em paz com a sua família, mesmo que não tenha alarme, tenha guarda ao redor, cachorro, é porque Deus está te protegendo, querido. Porque se não fosse assim, pode entrar qualquer outra pessoa aí, interferir e acabar com toda a tua segurança pessoal e atacar a você. Mas Deus, ele te protege. Deus, ele é aquele que guarda a tua vida. Ele é aquele que guarda a tua saúde. Ele é aquele que guarda a tua família. Ele é aquele que guarda os teus filhos. O nosso papel de pai, queridos, é nós proteger nossos filhos sempre quando eles estiverem conosco. Mas, ao mesmo tempo, é o nosso papel de pai também entregar nossos filhos para ir para a escola, para ir para a creche, para ir para a faculdade. Nesse momento, a gente não vai ter acesso a eles, mas é nessa hora que a gente ora a Deus, eles são teus, os meus filhos pertencem a ti, protege eles. Nós temos que entender que se Deus nos deu uma promessa que algo vai acontecer através de nós, é certo que toda perseguição, todo tipo de ataque, ele vai nos proteger, queridos. Vai existir uma proteção sobre nós para que não perca o chamado, para que não seja violado o teu chamado, para que alguém não tire a tua vida sem que tenha um propósito divino nisso. Vocês entendem, queridos, como vale a pena confiar em Deus? Se Deus falou que você vai pregar o evangelho na África do Sul, cara, e tu tá obedecendo a Ele, tá saindo e sendo bênção, e sendo santo, e buscando obedecer a palavra dEle, você não vai partir sem você pregar o evangelho na África, ninguém vai botar a mão em ti. É nesse Deus que nós temos que confiar, temos que ser prudentes, temos que orar, confiando em Deus, temos que vigiar, saber com quem nós andamos, saber nos proteger, confiar também em recursos humanos de proteções, claro que temos. Mas nunca depender de proteções humanas. Só Deus é aquele que guarda a nossa vida, só Deus é aquele que guarda a nossa família, só Deus é aquele que promete nos levar, fazer algo através de nós e nos guardar no meio do caminho. Amém, queridos? Então nós vamos continuar lendo aqui o texto. Olha só que interessante. Depois Abraão vai falar o seguinte: Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo a Abraão e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Olha que espetacular isso, queridos. Olha que espetacular isso. Segundo ponto, creia nas promessas de Deus
mesmo que elas não tenham um sentido lógico. Por que isso, queridos? Deus começou a falar: Abrão, o seguinte, eu vou fazer tua família ser gigante. Abrão, através de você, a tua descendência vai cobrir o planeta. E Abrão foi levando aquela palavra de boa. Só que uma hora ele questionou Deus, porque ele olhou para si mesmo, com 100 anos, já idoso, olhou para sua esposa também idosa, entendam que certamente já não existiria vigor sexual ali entre eles, vigor mesmo de poder a mulher produzir, ter um filho. Então ele chega para Deus e ele fala: olha, Deus, se o Senhor vai me dar descendentes, filhos, eu imagino então que o Senhor está considerando o meu empregado, meu servo Eliezer, como um filho meu, porque na verdade ele que é quem eu confio, que é meu discípulo, considero como um filho da casa, mas ele é só meu empregado. Então se é através dele, beleza, mas eu não tenho filho, como é que vai funcionar isso aí? E aí Deus pega e diz: Abrão, você vai ter um filho sim, na tua velhice. Sarai vai ter um filho, pode acreditar. Eu vou operar nisso um milagre. Para isso acontecer, eu terei que agir. É um milagre que eu terei que fazer para isso acontecer. E a Bíblia fala então, que é muito maravilhoso, que Abrão olhou para si, né? Lembrou da sua esposa ali, que também não tinha mais vigor, pensou na circunstância, viu que realmente a possibilidade humana para isso acontecer não tinha como, mas quando ele olhou para Deus, ele pensou: bom, Deus, aqui não tem possibilidade nenhuma, depender de nós é impossível, mas quando eu olho para o Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer e eu creio. E é o que Deus quer que você faça quando você recebe uma promessa dele, uma direção dele, uma palavra específica dele que não faça sentido, que não tenha lógica, que seja talvez até um absurdo de você fazer ou praticar, que tem que abandonar tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que agregar alguma pessoa, tem que ir para alguma cidade, enfim, você fica com um parafuso, você fica: poxa, mas será que Deus quer isso para a minha vida mesmo? Será que Deus quer de fato que dê essa reviravolta toda na minha vida? Como assim? Será que eu vou ser capaz de fazer o que Deus me manda? Será que eu vou ter a capacidade de realizar o que Deus quer que eu realize? Eu estou aqui em crise. Mas Deus quer que você diga o seguinte: Deus, olhando para mim, sem chance nenhuma, mas olhando para o Senhor, eu tenho certeza que eu conseguirei fazer o que o Senhor me manda, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre minha capacidade, é sobre o Senhor Deus. E se o Senhor está me confiando uma missão, o Senhor vai me confiar a capacidade. Existe uma frase que fala que Deus não chama os capacitados. Deus capacita os escolhidos, queridos. É assim mesmo, nós temos que confiar nisso. Nós temos que acreditar nisso. Então, toda vez que você tiver uma palavra de Deus direcionada ao teu coração, não fique só crendo nas palavras convenientes, aquelas que são tranquilas. Eis que tu vai prosperar, eis que eu vejo que a tua família vai ser uma bênção. Essa aí é fácil, né? É só tu trabalhar, né? Tudo mais e vai dar tudo certo. Mas as palavras que são difíceis são essas: ei, Deus manda tu sair do teu emprego e confiar no Senhor que outro emprego melhor vai aparecer. Opa, essa aí mexe com a lógica, hein? Ei, Deus manda você abandonar o sócio teu não crente aí que ele não está se agradando. Viva só você e tem um sócio crente. Opa, essa aí complica, né? Porque tem grana envolvida, tem um monte de coisa aí, né? Ei, eu estou dizendo que você tem que ir morar em outro país, morar em outra cidade, porque lá eu te prosperarei, lá eu te usarei. Aí você olha para os familiares: poxa, mas aqui está minha mãe, está minha avó, aqui está minha família, aqui é o meu churrasco de todo domingo, meu Deus, como é que eu vou sair? Como é que eu vou obedecer uma palavra dessa? Que complicado. Justamente, um cristão conveniente, ele só obedece aquilo que ele concorda e aceita, e entende que não é tão horrível. Mas um cristão obediente raiz, como Abrão, ele crê até mesmo em coisas que pareçam ser impossíveis de modo humano. E quando Abrão creu aqui, foi o suficiente para Deus ficar feliz com ele e o abençoar, né? Vamos continuar aqui então, queridos. Depois nós vamos ver aqui, que é bem interessante. Abrão creu em Deus, Então o Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser a sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu:
traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Olha só, gente. Próximo ponto, quando Deus fala com você que Ele vai fazer tal coisa, você acredita, mas você precisa de mais alguma coisa plausível, palpável, para tu ter certeza que aquilo não é da tua cabeça, que aquilo não é coisa do teu cérebro humano, ou que tu ouviu o inimigo, ou tu ouviu outra coisa. Tu pode pedir para Deus, aqui é o terceiro ponto, queridos, confirmações. Toda vez que Deus falar com você e você está preocupado se é dele ou vem de ti ou vem do diabo, você tem o direito de falar: Deus, eu quero pedir uma confirmação ao Senhor, para que eu tenha certeza que é o Senhor falando. Que tal coisa aconteça. Você pode condicionar o sinal. Deus, se a minha esposa falar tal coisa agora, é um sinal. Se eu receber tal WhatsApp de uma pessoa agora, é um sinal. Se amanhã for o dia inteiro chuva, fechou. Se tal coisa acontecer, eu entenderei que és tu falando. Se uma pessoa usada pelo Senhor dizer a mesma coisa que o Senhor me disse agora, eu vou entender. Enfim, gente, podem ser sinais que você condiciona, ou pode ser o próprio Deus definindo para ti um sinal aonde você possa, então, fazer o que Ele te manda, ok? Isso é um outro ponto maravilhoso que você pode usar desse direito, ok? Claro que, às vezes, está tão nítido no teu coração que Deus não vai aceitar você pedir confirmação, porque Ele te deixou nítido, te deixou claro o que Ele quer fazer. Aí tu está baseado em outra coisa, que é o medo, né? Que é o que Deus reprova. Você tem que aceitar, tem que dizer sim, crer e pedir uma confirmação para ficar estabelecido para você andar na palavra, mas não com medo, é por questão de uma maior obediência ainda. Eu lembro que esses tempos eu precisava dar uma palavra para uma pessoa. Eu precisava dar uma palavra forte, fortíssima. E aí eu falei: Deus, olha, essa palavra aqui vai ser forte. O Senhor tem como me confirmar, Senhor? Porque vai ser forte. Aí Deus falou assim: me peça um sinal que eu te darei esse sinal para tu ter certeza que sou eu falando. Aí eu pedi para Deus. Era um discípulo, tem um determinado nome, né? Aí eu recebo diariamente centenas e centenas de WhatsApp, né? Particular, em grupo e tudo mais. Aí eu falei: Deus, então é o seguinte, se eu abrir meu WhatsApp agora, meu celular, e tiver escrito o nome dessa pessoa, pode ser uma outra pessoa com o mesmo nome, eu vou entender que é o Senhor falando comigo. Aí, abri o WhatsApp, no meio de centenas de mensagens, lá na ponta estava o nome da pessoa. Interessante. E aí eu dei a palavra e deu fruto e foi maravilhoso. Então vocês vejam como é que Deus ele trabalha com confirmações, né, queridos? Muito bem. O outro ponto, então, Deus cumpre com toda a sua promessa, mas Ele espera que nós venhamos a cumprir a nossa. Por quê, queridos? Olha que interessante isso aqui. O Senhor respondeu: então traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou os animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Oh, glória! Olha que maravilha! Olha o avivamento pegando aqui, ó. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Que maravilha! Que texto maravilhoso, hein? Olha que texto maravilhoso! Olha só. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Mas que maravilha, né, galera? E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse:
prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Todas as terras que têm o eu no final, ou seja, eles achavam que eram deles, mas pertencia a Deus, né? Muito interessante, né? Mas, gente, olha que interessante isso aqui, queridos. Aí, então, Abraão pede um sinal para Deus, que de fato é ele que está falando, que é ele que está prometendo que ele vai ter um filho mesmo na velhice. E naquela época, então, queridos, olha que interessante como é que funcionava naquela época de Abraão, naquelas gerações antigas. Quando um homem prometia algo, não existia contrato, não existia nada, esse negócio de cartório, fórum, advogado, juiz, não existia isso. Naquela época existia, é como a gente fala, a ponta do bigode, lembra? Ponta do bigode, tu falou, tá falado, eu confio em ti. Mas naquela época existia um pacto ali, quando uma pessoa fazia uma promessa para outra, que ela em um ano pagaria o terreno comprado, ou que ela em um ano faria tal coisa, ou em uma semana faria tal coisa, ela chamava o povo que estava ali. Eles então pegavam um animal, um boi, ou uma ovelha, ou uma ave, enfim, e cortava pela metade. Pela metade, cada metade ficava num lado da rua. Então a pessoa que prometeu que pagaria em um ano, o que ela fez de acordo com a pessoa, ela tinha que passar no meio daquele animal partido, ir até a frente e depois voltar novamente e dizer: assim como eu passei por esse meio desse animal morto, nesse animal que foi partido ao meio, olha que interessante, gente, eu estou dando a minha palavra que cumprirei o que eu prometi ao meu amigo aqui, a essa pessoa, em um ano, na data tal, eu pagarei essa pessoa. Se isso não acontecer, eu permito que todas as maldições caiam sobre a minha vida. Olha que doido! Olha que doido isso, gente. Era assim que funcionava naquela época. E você veja então o que Deus manda Abraão fazer. Abraão, tu quer um sinal? Beleza. Corta aí esses animais no meio. E eu mesmo vou passar entre esses animais. E te digo uma coisa. Se eu não cumprir a palavra que estou te dando, que você terá um filho da sua mulher idosa, e você idoso, e que através desse filho você terá descendentes por todo o planeta, eu mesmo quero que recaia maldições sobre mim mesmo. Olha só que forte isso, queridos. É o próprio Deus colocando à prova para um homem a sua palavra, dizendo o seguinte: se a minha palavra não se cumprir na tua vida, eu mesmo me auto-amaldiçoo. Olha que forte isso aí, queridos. É forte isso aí. Para você ver o nível de promessa de Deus, ou seja, é óbvio que Deus jamais vai deixar de cumprir uma palavra, sempre Deus vai cumprir a sua palavra, mas ele deixou tão claro para Abraão que ele vai cumprir, que ele se colocou. E quando Deus desceu, então ele desceu como, gente? Qual é o símbolo que mais representa a presença de Deus? É o fogo, a tocha de fogo, queridos. Um dos símbolos mais lindos do Espírito Santo é o fogo. É o fogo que aquece a nossa vida. É o fogo que santifica, que queima aquilo que não vem dele para nos manter purificado. É o fogo. E também é o fogo que queima aqueles que não obedecem ele. E manda para o inferno de fogo aqueles que não querem saber dele. Então você perceba, queridos, que entra o fogo do avivamento. Então você percebe que Deus, ele vem com fogo, ele vem com chama, ele vem dizendo: Abraão, a minha parte eu vou fazer, tu fique certo disso. Eu vou mandar fogo, eu vou mandar avivamento, eu vou mandar capacitação para você, eu vou mandar poder para ti. Eu farei a minha parte e tu tenha certeza. Mas e a tua, Abraão? Você vai fazer a tua parte? Aí que está o jogo. Aí que está a aliança que Deus faz com Abraão. Depende de Abraão fazer com ele. Queridos, aliança, quando você pega uma aliança, aqui está a minha aliança, queridos, aqui, ó, é um símbolo que não tem fim, é um círculo, né? Vamos pensar assim, é um círculo, né? É um círculo que não tem fim. Não tem início, não tem meio, não tem fim, ele fica só assim, é um símbolo infinito, né? Então, quando um homem casa com a sua esposa, e a esposa casa com aquele homem, e se coloca a aliança nos dedos, eles estão dizendo o seguinte: eu serei fiel a ti até a minha morte, e você será fiel a mim até a sua morte. Não existirá outra coisa, outra proposta, outra pessoa
dentro do nosso casamento. E é assim que Deus também entende a aliança com você e comigo. Essa foi a aliança que ele fez com Abrão. Naquele momento ali, queridos, Abrão e Deus noivaram. Abrão botou o anel no dedo de Deus e Deus botou o anel no dedo de Abrão. E foi assim. Ele veio com fogo, ele fez a parte dele. Ele falou: Abrão, da minha parte, pode ter certeza que serei fiel a ti sempre. Mas para que as minhas promessas se cumpram à risca, você também tem que ser fiel a mim. Você tem que ser fiel a mim também. Então você veja, queridos, a gente gosta de falar muito que Deus te ama, né? Jesus te ama. Gente, isso é óbvio. Na verdade, Jesus te ama. É óbvio que Jesus te ama. Ah, Deus, o cara compra um carro, né? Aí botam atrás, Deus é fiel. Mas parabéns, meu Deus, que revelação tu teve. Deus é fiel, mas é óbvio que Deus é fiel. Parabéns, está glorificando a Deus no teu carro, muito bom. Mas isso todo mundo sabe, é óbvio que Deus é fiel. A questão que nós estamos trabalhando aqui é o seguinte: você ama Jesus? Você é fiel a Deus? E você é fiel a Deus? Aí é que está. É um relacionamento aí que não pode existir outras propostas, não pode existir outras pessoas, não pode existir outras ideologias, não pode existir outras carnalidades, não tem como ter carnalidade e pecado, não tem como. Ou é Deus, santidade e obediência, ou não tem como. Essa é a aliança que Deus faz. Então olha a seriedade, gente, da aliança que Deus tem com você e comigo. Ele garante, queridos, ele garante que a parte dele ele vai fazer. E para finalizar, essa frase é uma frase que me acompanha todos os dias da minha vida. O que depender de mim, Deus não vai mover um dedo para me ajudar. Mas o que depender somente de Deus, Ele vai mover céus e terra em meu favor. Receba essa frase, querido. Faça a sua parte. O que cabe a ti, faça. Deus não vai te ajudar em nada. O que cabe a você, faça bem feito. E tenha certeza que a parte de Deus, Ele vai fazer com toda tranquilidade, com toda perfeição. Amém, queridos? Foi muito bom estar com todos vocês aí nesse nosso estudo de Gênesis 15, né? A aliança de Deus com Abrão. E eu quero estar orando agora por cada um de vocês.